Olá, neste vídeo nós vamos fazer exercícios sobre sistema de segunda ordem e vamos dar uma passada rápida na teoria para conseguir resolver os exercícios. Então teremos uma aula prática e teórica, porque você vai conseguir fazer isso no seu computador, e se o seu computador é devagar, ele é fraquinho, você vai conseguir resolver esse exercício também utilizando o Octave Online. O Octave é um software compatível com o MATLAB, quer dizer, o código que você escreve no Octave consegue ser executado no MATLAB. E parte do código que é feito no MATLAB consegue ser executado no Octave. Não é tudo. O Octave é um software gratuito e existe um Octave Online. Caso o seu computador seja lento, você vai conseguir fazer esse exercício rapidamente, sem instalar nenhum software. Apenas tem que ter conexão com a internet. Então aqui é o site do Octave Online que você vai utilizar caso o seu computador seja muito lento. Então, sistema de segunda ordem, como que você vai conferir a solução? Você vai fazer o exercício, você vai enxergar o gráfico e vai conferir vai verificar se a sua solução bateu com o esperado. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo também. Então nós vamos fazer a demonstração de um sistema de segunda ordem. É um sistema que tem uma realimentação. O sistema vai ter uma função de transferência. Um sistema de segunda ordem. Nós vamos comparar a solução, a simulação com o Octave compatível com o MATLAB. Se seu PC é lento, utilize o Octave Online. Se você tem um computador um pouquinho menos lento, pode utilizar já o Octave. É só baixar, escrever Octave e baixar na internet. Um sistema de segunda ordem, essa é a função de transferência de um sistema de segunda ordem. Nós temos as ômega-n, que é a frequência de oscilação não amortecida, e aqui zeta, que é o amortecimento. Nós vamos verificar isso ao ver o gráfico da resposta desse sistema, do sistema que tem essa função de transferência, quando a entrada é um degrau unitário. Quer dizer, o degrau unitário parece muito com o que? Você liga uma chave para t maior que zero, o resultado dessa chave é o número 1, para t menor que zero, o resultado dessa chave é 0. Este aqui é o exercício que nós vamos fazer. É um sistema que tem ômega-n ao quadrado sobre s mais 2zeta ômega-n, porém com uma realimentação unitária. Nós vamos demonstrar que esta realimentação unitária vai produzir um sistema representado por essa função de transferência. Ômega-n ao quadrado, s ao quadrado, 2zeta vezes ômega-n, s mais ômega-n ao quadrado. Ômega-n está associado à frequência de oscilação não amortecida. A frequência de oscilação amortecida, ômega-d, está associado a esta frequência que possui este período aqui. A partir de ômega-n e do amortecimento, consegue-se a frequência de oscilação amortecida aqui. O amortecimento, zeta, está associado a estes picos que estão diminuindo de amplitude. Quanto maior o amortecimento, mais rapidamente os picos diminuem. Todos os parâmetros que nós vamos verificar agora, tempo de delay, tempo de subida ou rise, por isso que é TR, instante de pico, TP, e esse MP nós vamos verificar agora nos próximos slides. O tempo aqui em as abscissas e a amplitude da saída está aqui nas ordenadas. Esta curva é a resposta do sistema, que teve como entrada um degrau. O degrau, em t igual a 0, ele foi para o número para 1 na entrada, e ficou assim. A saída do sistema, então aqui foi colocado o degrau, e a saída do sistema foi essa que está mostrada aqui em linha azul. O valor final da saída é o valor número 1. Então o degrau tem valor unitário, valia 0 para t menor que 0 e é igual a 1 para t maior que 0. Ele é unitário. A saída
tende para o valor número 1 também. A linha azul vai ficar oscilando em torno da linha 1 até estabilizar. O sobressinal, depois de muito tempo, a saída do sistema é igual a 1. Porém, antes disso acontecer, o sistema chega a ultrapassar o valor em MP. MP é o quanto a mais ele ultrapassou o valor final aqui. E é um valor percentual. Nesse caso, como a saída é igual a 1, MP é o próprio valor numérico de MP. Se a saída não for 1, você faz a proporção. O instante de pico, que é o instante que ocorre o valor máximo, é dado pela fórmula π sobre ômega d. Ômega d será dada a fórmula ômega d no próximo slide. Você consegue obter ômega d a partir dos parâmetros zeta e ômega n. A partir desse parâmetro e desse você consegue obter o valor de ômega d e, por consequência, consegue obter o valor de MP. E consegue também um instante de pico. Será demonstrado isso no exercício passo a passo, neste vídeo. O tempo de subida, ou rise, em inglês rise, é o instante em que ocorre pela primeira vez a passagem pelo valor final, é o T-rise. Então o valor final é 1, vai tender a 1 aqui o valor, vai ficar oscilando aqui até que vai ficar quase 1. A primeira vez que a saída do sistema é igual ao valor da saída, nesse valor aqui, nós temos o TR, contando a partir de 0. TR é π menos beta sobre ômega d. Beta você consegue com os parâmetros zeta e ômega n, e ômega d também. No exercício será demonstrado passo a passo. E TD é o instante de tempo que o sistema de segunda ordem chega a 50% do valor final pela primeira vez. Então, se o valor final é 1, a primeira vez que o sistema chegar a 0,5 é o valor de TD. TD está associado a delay, atraso. TS é o instante de tempo em que a saída do sistema passa a oscilar dentro de uma faixa especificada. Por exemplo, 5% ou 2%. Para entender isso, vamos observar a saída. Aqui nós temos uma faixa total que equivale a 5% do valor final. É o valor total, tanto para cima quanto para baixo. O total é 5%. O momento em que a primeira vez que o sistema entra e fica preso, a saída do sistema fica nessa faixa, o primeiro instante é dado por TS. Existe forma para 2% e 5%. Bom, as formas para a resolução dos exercícios são essas aqui. Não é difícil. Parece meio assustador com tantas letrinhas, mas é fácil. A primeira observação que eu quero que você perceba é todos os parâmetros de tempo de estabilização de 5% e 2%, o instante de pico, tempo de subida, a frequência amortecida ômega d, a frequência não amortecida ômega n, todas elas dependem dos parâmetros. Todas elas dependem de zeta e ômega n. Ômega n e zeta. Então vamos verificar. Tempo de subida depende de zeta e ômega n. Ok, é muito fácil então. Dado zeta e ômega n, eu consigo saber o TS. O tempo de estabilização, o TS, é muito fácil obter, pois depende apenas de zeta e ômega n, se zeta e ômega n forem dados. Para a faixa de 5%, utiliza-se 3 sobre zeta ômega n. Para a faixa de 2%, 4 sobre zeta ômega n. Por que um número aqui é 3, outro é 4? Por que 3 utiliza-se 3 para 5%? Porque para oscilar ao torno de redor de 5%, porque ele chega, 3 é menor do que 4. 3 sobre esse valor é menor do que 4 sobre esse valor. Então, chega antes na faixa de 5% do que a de 2%, porque a faixa de 5% é maior. Então o sistema está oscilando, e para chegar a 5% ele chega antes do que numa faixa de 2%, que é uma faixinha mais estreita. Então demora mais. Por esse motivo, TS para 2% é maior do que TS para 5%. Tempo de subida TR, rise, é π menos beta sobre ômega d. Mas beta consegue-se em função de zeta e ômega n? Bom, beta consegue-se em função de ômega d e ômega n. Bom, ômega n tudo bem, consegui.
Zeta também eu tenho, porque nós estamos considerando apenas ômega n e zeta. E o ômega d consegue? Consegue aqui, ó. Ômega d é função de ômega n e zeta. Basta colocar aqui nessa fórmula. Então você consegue o valor de instante pico. The rise, tempo de subida, π menos beta sobre ômega d. Com beta já foi explicado. Beta é função de ômega d, ômega d, que é função de zeta e ômega n. E ômega d também. Então consegue-se tempo de subida, the rise, em função de zeta e ômega n. Ômega d já foi explicado. MP também consegue-se em função de ômega n, que é dado, zeta, e ômega d, que é função de zeta e ômega n. Então todos os parâmetros aqui se conseguem em função de zeta e ômega n. Então qual exercício nós vamos fazer? É este aqui. Qual a função de transferência no sistema de segunda ordem desse sistema aqui? A entrada é R de S, a saída é C de S. O sistema sem realimentação é dado por ômega n ao quadrado, S vezes S mais 2 zeta ômega n. Porém, agora temos uma realimentação unitária. Qual é a saída do sistema? Nós vamos mostrar que a saída desse sistema é dado por ômega n ao quadrado, S ao quadrado, mais 2 zeta ômega n S, mais ômega n ao quadrado. Observe esse padrão, ômega n ao quadrado em cima, no nominador, e ômega n ao quadrado aqui. S ao quadrado mais 2 zeta ômega n. Zeta é o amortecimento, ômega n é a frequência de oscilação não amortecida. Já foi explicado no vídeo anterior, a playlist vai aparecer no final deste vídeo. Existe um vídeo explicando por que a realimentação de um sistema que tem esse diagrama, e a realimentação é beta, ou B, é dado por A sobre 1 mais AB. Vamos fazer uma correção aqui. Aqui, se a realimentação é negativa, a fórmula é A sobre 1 mais AB. Se a realimentação é positiva, que é A sobre 1 menos AB. No vídeo foi explicado isso. Como a realimentação está aqui é negativa, vamos fazer A sobre 1 mais AB. Sendo A esta função de transferência, essa função, ômega n ao quadrado, S mais 2 zeta ômega n, e B é o número 1. Aqui, o bloco aqui, esta linha direta, é a mesma coisa que colocar um bloco 1, é a mesma coisa. Por isso que a realimentação é o número 1 aqui. Uma maneira fácil, rápida e que evita erros é transformar esta fração aqui, ao invés de utilizar todo esse numerador e denominador, vamos fazer um pouquinho mais simples. Vamos utilizar um atalho. Vamos trocar ômega n ao quadrado simplesmente por A. E S mais 2 zeta ômega n simplesmente por B. E depois vamos utilizar essa fórmula A sobre 1 mais AB. E depois no final destrocamos. Vai ficar muito mais fácil e evita erros. Então vamos lá. Se A, o bloco direto dado por A, é dado por Azinho e Bzinho, quer dizer, no lugar de ômega n ao quadrado eu ponho aqui um Azinho, e aqui eu ponho só e troco todo esse monstrinho só por B minúsculo, vai ficar então A sobre 1 mais AB vira este A aqui, este A sobre B, que é ômega n ao quadrado sobre S vezes S mais 2 zeta vezes ômega n. Aqui, fica bem mais fácil escrever A sobre B do que escrever tudo isso aqui. Então está aqui isso. Dividido por 1 mais, que é da fórmula, 1 mais, aqui, A vezes B. O A é dado por Azinho sobre Bzinho, A sobre B. E o B da realimentação é uma realimentação unitária, é o número 1. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então C é igual a 1 e D é igual a 1. Mas vamos fazer primeiro para esse bloco todo. Como se fosse aqui representado por A sobre B e o B maiúsculo fosse C sobre D. Aí você pode utilizar esse método para outros exercícios e até aplicar a fórmula direto na sua resolução. Claro, se for uma prova é bom mostrar para o seu professor como que você chegou nessa fórmula. Então, A maiúsculo dividido por 1 mais AB, que é a fórmula da realimentação, com aqui o sinal negativo. A sobre B dividido por 1 mais AB vezes CD. AB permanece em AB, e aqui vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre B e D. 1 é a mesma coisa que 1 sobre 1. Então, o mínimo múltiplo comum entre 1 e BD é BD. BD dividido por 1 é BD vezes 1 BD. Apareceu aqui BD. Mais BD dividido por BD
aqui está multiplicando, então vou ter que dividir por BD, vai dar 1 vezes AC, quer dizer, aqui não muda, é a fórmula AC sobre BD. E aqui BD dividido por BD dá 1 vezes AC, dá AC. Agora, tem uma divisão de frações. Um jeito didático de explicar isso é, inverte a de baixo, quer dizer, o denominador da de baixo vai ficar no numerador, e o numerador da de baixo vai ficar no denominador. O numerador da de baixo vai ficar no denominador. Então vamos lá. AB aqui. Inverteu a de baixo, então ficou BD em cima e BD mais AC embaixo. B corta com B, sobra A vezes D dividido por BD mais AC. Sobra isso aqui. Como A é ômega n ao quadrado e B é S mais 2zeta vezes ômega n, C igual a 1 e D igual a 1, por que C igual a 1 e D igual a 1? Para o nosso problema, nós fizemos A maiúsculo A sobre B e beta maiúsculo C sobre D. Como a realimentação era unitária, C sobre D, C e D são iguais a 1. E A era o numerador da de cima, ômega n ao quadrado, e B o denominador do bloco de cima. A minúsculo era ômega n ao quadrado, B minúsculo era o denominador, S vezes S mais 2zeta vezes ômega n, e a realimentação unitária, dada por C e D, como é unitário, C igual a 1, D igual a 1. Vamos substituir, então, estes valores aqui, nesta forma que nós acabamos de demonstrar. Bom, A é ômega n ao quadrado, então este A aqui está aqui, ômega n ao quadrado. D é igual a 1, então vezes 1 é ele mesmo. Aqui, B vezes D, B é S vezes S mais 2zeta ômega n, ele está aqui. Vezes D, que é igual a 1, está aqui, mais AC. A era o ômega n ao quadrado, está aqui, vezes o C igual a 1. Ficou essa forma. Fazendo a distributiva, S vezes S, S ao quadrado. S vezes 2zeta ômega n vai dar 2zeta ômega ns aqui, mais ômega n ao quadrado vezes 1, ômega n ao quadrado vezes 1. Sendo ômega n a frequência natural não amortecida e zeta o coeficiente de amortecimento. Acabou. Então, demonstramos que este sistema aqui, com realimentação unitária, tem função de transferência dada por esta fórmula aqui. Vamos para o próximo exercício. Então, este é um sistema de segunda ordem e nós vamos agora fazer um exercício calculando seus parâmetros e comparando com o Octave no computador, num software Octave instalado e num software e na internet também sem instalar o software Octave. Considere um sistema de segunda ordem com função de transferência h de s igual a ômega n ao quadrado mais s ao quadrado mais 2zeta ômega n vezes s mais ômega n ao quadrado. Se ômega n é 5 radianos por segundo e zeta, o fator de amortecimento, é meio, calcular para a entrada ao degrau unitário, que foi o que nós acabamos de estudar. O tempo de subida TR, o instante pico TP, a máxima ultrapassagem MP, o tempo de acomodação TS para 2%. Tem todas essas fórmulas. O procedimento, bom, foi avisado, né? Foi lembrado no vídeo que todos os parâmetros de tempo aqui deste vídeo depende de xi ômega n. Então, primeiro passo. Bom, nós queremos saber o tempo de subida, mas tempo de subida depende de π, que é o número 3,14 aproximadamente, beta, poxa vida, beta não sei, sobre ômega d, e ômega d eu também não sei. Vamos lá, mas olhando as fórmulas, eu sei que o beta, eu sei que ômega d depende de ômega n. Olha só, mas ômega n é dado por, ômega d é dado por ômega n 1 menos zeta quadrado raiz. Então o primeiro passo é pegar o ômega n que é dado, ó, ômega n é dado e zeta é dado. Colocar o ômega n aqui nessa fórmula e o zeta nessa fórmula. Obtém-se ômega d, sorrisinho. Bacana. Então já conseguimos esse valor. E o beta? O beta é o arco tangente da seguinte fração, ômega d, que eu acabei de conseguir, dividido por ômega n, que é dado do problema, vezes zeta, que é dado do problema. Bacana, conseguiu beta, sorrisinho. Π menos beta, beta eu tenho, consegui aqui, dividido por ômega d.
Bacana, basta substituir os valores. Ômega n igual a 5, zeta é meio. Vamos fazer isso agora no Octave. Para você conseguir fazer o desenho do gráfico para a resposta ao degrau unitário, basta escrever este código que vai estar na descrição do vídeo. O pacote de controle com esta linha, declara a variável S para uma função de transferência, fala quanto vale a sua variável ômega n e seu fator de amortecimento. E escreve G é ômega n ao quadrado mais S ao quadrado, 2 zeta ômega ns mais ômega n ao quadrado, que é a função de transferência, esta função de transferência aqui. Faz step G, que você acabou de declarar, 10 é o tempo em segundos máximo, que é o que você quer que seja mostrado no gráfico, você pode alterar esse tempo. E aqui um E-3 é para que a curva fique bem desenhada, um passo que o sistema usa internamente para fazer os cálculos. Aí coloca um título. Para fazer a conta, basta escrever. Para descobrir o valor de tempo de subida, primeiro passo você fez o quê? Você precisou de ômega d em função de ômega n e zeta. Foi o primeiro passo aqui. Ômega d em função de ômega n e zeta. Foi o primeiro passo, está aqui. O segundo passo foi calcular o beta. Beta é arco tangente de ômega d sobre ômega n vezes zeta. Então você calculou arco tangente, no Octave é atan, que você escreve, ômega d dividido por ômega n vezes zeta. Ômega d você acabou de calcular aqui em cima. E finalmente, tempo de subida TR é π menos beta sobre ômega d. Executar o algoritmo, e aqui já tem o item B, o C e D. Apareceu a curva aqui. Tá bom, como conferir? O MP calculado, aqui, MP deu 0,163. Vamos verificar isso. Aqui embaixo está aparecendo a posição do cursor referente ao gráfico. 163 é aqui. Vamos aplicar um zoom com Z mais aqui e pegar no instante o valor, ampliar bastante esse pontinho máximo aqui. Aqui o máximo está em 1.16, 1.16 é 1.16. O calculado foi 0,16, porque é 1 da resposta final, da resposta quando o sistema estabilizou, mais 0,16 de sobresinal, é o quanto ele passou, 0,16 está escrito aqui. O calculado bateu com o simulado, muito bacana. Então isto ajuda você a resolver alguns exercícios e conferir a sua resposta. E também ajuda até a entender melhor. Próximo item, instante de pico TP. Instante de pico é dado por qual fórmula? Instante de pico é dado por π sobre ômega d. Já estamos acabando. Ômega d já calculamos. Então basta fazer π sobre ômega d. Aqui no código, instante de pico é π sobre ômega d. π você tem, ômega d você tem. Quando você executou, deu 0,72. Vamos conferir com o gráfico. Aqui, 0,72 no pico. Aperta Z- para voltar ao gráfico. Nós já vamos mostrar isso no Octave Online. Falta o sobresinal dado por essa fórmula. MP elevado a menos ômega n sobre ômega d vezes π vezes zeta, que dá 0,16. Vamos conferir com o Octave aqui. MP é dado por... O E é dado pela função exp. Então a função xp está aqui, vezes menos ômega n, está aqui, menos ômega n aqui, dividido por ômega d vezes π vezes zeta. Então, MP deu 0,16. Tempo de acomodação para 2%. 4 sobre zeta ômega n. Zeta nós temos, ômega n nós temos. Calculado de 1,61, aqui 1,60 aqui. Aqui foi algum arredondamento. Agora vamos utilizar o Octave Online. Você abre o Octave Online, aparece aqui o Octave Online. Se você quiser, você pode arrastar o seu código do Explorer para cá, ou você digita aqui os comandos. Um jeito muito rápido de fazer isso é pegar o código que está na descrição do vídeo, seleciona, copia, pode colocar no seu Notepad, e grava e puxa do Explorer para cá, aqui drop files here, arrasta seus arquivos aqui, coloca aqui também, cola aqui os códigos, é bem rápido.
executando. Ele já deu aqui a resposta e o gráfico. Então é isso, consegue usar o Octavio Online, imagino que talvez até em alguns telefones celulares. Espero ter ajudado, bom estudo. Obrigado.